Muito bem, vamos abrir então o livro de Apocalipse e com a graça de Deus, confiando na sua misericórdia, nós iremos iniciar a exposição do texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Eu vou expondo os versículos e os irmãos sintam-se à vontade para levantar as mãos quando tiver dúvidas. Quando tiverem dúvidas, os irmãos podem levantar uma de suas mãos para fazerem perguntas. Nos atendo apenas ao que for tratado, na aula, para nós não divagarmos em outros temas. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Vamos orar mais uma vez. Fala conosco, Deus, edifica nossas almas, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, os irmãos lembram que João escreveu o livro de Apocalipse em torno de 95, 96 depois de Cristo. Ele estava na ilha de Patmos, preso por causa da perseguição e sob o regime do imperador Domiciano. E o texto começa falando sobre a palavra grega Apocalipse, porque a palavra revelação aqui é exatamente isso, Apocalipse. Mais ou menos 8 vezes aparece essa palavra no Novo Testamento. E a ideia é descortinar. Revelar aqui é tirar a cortina, não é? É abrir, trazer à tona, revelar. E ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Essa expressão aqui em grego, ela está no genitivo, o que implica origem e posse. Deixa eu explicar isso para vocês. Revelação de Jesus Cristo significa que é uma revelação que tem origem em Cristo e é uma revelação de posse de Cristo, que pertence a Ele. Mas quem deu essa revelação a Ele? Que Deus, o Pai, o Pai deu. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Tá? Bom, o que revelação é essa? As coisas que em breve irão acontecer, mas não somente as coisas que em breve irão acontecer, mas as coisas também que aconteceram, diz o próprio capítulo 1, e nós iremos ver isso mais à frente, as coisas que também aconteceram. Veja o versículo 19, por exemplo. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então, observe o verbo no passado, no presente e no futuro. São coisas, a visão que João teve são coisas que dizem respeito ao passado, que viste, na visão, ao presente e ao futuro. Então, essa revelação de Jesus Cristo é quando Cristo revela para a igreja, através de João, e por intermédio dos anjos, de alguma forma, os eventos que já estavam acontecendo na época de João, os eventos que aconteceram antes de João. Para vocês terem noção, Apocalipse fala de coisas até mesmo antes da queda. Vocês lembram do dragão que arrastou terça parte dos anjos do céu? Ali está falando da queda de Satanás e depois, posteriormente, da expulsão dele do céu. Então, não fala apenas de coisas do futuro, fala de coisas do passado, coisas da época de João, porque as cartas às 7 igrejas João, acontecia na época de João, e coisas que em breve, ou seja, do futuro, irão acontecer. E ele, então, geralmente, o livro de Apocalipse, quando vai falar de Jesus, ele fala só de Jesus ou só Cristo. Agora, no início do livro, ele fala de Jesus Cristo, apontando para 2 questões aí. A natureza de Cristo, natureza humana. Quando fala de Jesus Cristo, o autor bíblico quer dar ênfase à natureza humana de Jesus, porque Jesus, ele é um nome mesmo, a palavra Jesus é um nome, que era muito comum naquela época. É a tradução do nome hebraico Josué, Josué. Yeshua, que para o grego ficou Yesu. Cristo já é uma ênfase mais à natureza messiânica de Cristo e à natureza divina de Cristo, porque Cristo é Messias, tá? Então, mostrando quem é aquele que está dando a revelação, ou recebendo a revelação da parte de Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
E note que no versículo 1 ele não fala as coisas que em breve devem acontecer, que serão mostradas à sua igreja, aos crentes, aos cristãos. Mas ele usa a palavra servos. É claro que no decorrer do Apocalipse ele vai exaltar a igreja, vai falar da igreja como a noiva de Cristo. Mas ele começa mostrando quem nós somos realmente diante de Deus. Nós somos eleitos, nós somos salvos, lavados e remidos, mas nós somos, antes de tudo, servos. O que significa essa palavra servos? A palavra servos aqui é a palavra grega doulos, significa escravo. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, de ser chamado escravo de Deus. Mas é exatamente essa palavra aqui. Então, a própria Bíblia está dizendo que nós somos escravos de Deus. Se você não gosta de ser escravo de Deus, tenta negociar com ele a sua libertação. Fala para ele que você quer se ver livre dele. Porque quem é crente de verdade não odeia essa história de ser escravo de Deus, não. Pelo contrário, ama ser escravo de Deus. Né? Então, aos seus servos, ou escravos, na verdade, escravos de Deus, mostrando a nossa identidade, que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. E quando ele usa anjo, irmãos, nós temos que notar que em Apocalipse, com frequência ele usa a figura do anjo, porque o Apocalipse ele mostra a ação frequente do diabo, atacando a igreja, mostra a ação vitoriosa do Cordeiro, e mostra Deus frequentemente se utilizando de anjos para abençoar a igreja. Os irmãos devem lembrar que no capítulo 1 de Hebreus, o texto fala que os anjos são ministros de Deus, ministros, diáconos de Deus, para nos servir, para servir a igreja. Tá? Então, aqui o Apocalipse, um dos propósitos é mostrar como Deus cuida da igreja, usando ou se utilizando de anjos. Tá? Notificou a seu escravo João. Veja, eu não entendo por que a Bíblia, a tradução em português, a editora, os editores traduziram, melhor dizendo, o tradutor preferiu usar a palavra servo do que escravo. Tá? Talvez porque os crentes não entenderiam, mas escravo. Mas a palavra, se nós quisermos ser fiéis ao texto, é escravo. Tá? E isso faz muito sentido numa igreja hoje, numa igreja evangélica que decreta, né? Que quer decretar, que faz oração decretando, e não aceita derrota, não aceita luta, não aceita tribulação. Se começasse pela tradução correta, já ajudaria muito. Escravo João. Um dia um crente falou assim para mim: não, pastor, você está errado. Nós não somos escravos de Deus, não. Nós somos amigos de Deus. Gente, tudo isso tem a ver com o Apocalipse, tá? Lembra que minha proposta é explicar versículo por versículo? Nós somos escravos de Deus. Quando Jesus disse que ele não nos chama mais de escravo, mas chama de amigo, ele não está dizendo que nós deixamos de ser escravo. Ele apenas não nos trata como. Tá? Ele nos trata como amigo, mas não que nós deixamos de ser escravos. Wagner. Apesar de estar definido aí, o Wagner, mas a frequência do uso dos anjos na obra de Deus mostrada em Apocalipse é tanta que não existe um anjo específico. Não existe um anjo específico. O anjo do Senhor específico. Quando fala o anjo, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, que a palavra anjo pode significar seres celestiais ou pode significar simplesmente mensageiro. Quando no Antigo Testamento é o anjo, dependendo do contexto, geralmente se refere a Jesus, que não é o caso aqui, porque Jesus está separado desse anjo. Tá? Então é apenas para dar ênfase mesmo ao fato de que Deus usa anjos. Tá? Mas Deus não quis demonstrar quem é esse anjo, não. Não fica claro quem é esse anjo, Deus não quis mostrar. O único lugar em Apocalipse que o anjo tem um nome, Apocalipse 12, Miguel, né?
E alguns teólogos acham que esse Miguel é Jesus, outros acham que não é Jesus. Mas a gente vai chegar lá mais para frente, no capítulo 12. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. João atestou. Essas duas expressões, palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, elas ocorrem com frequência no livro inteiro de Apocalipse, de forma direta ou indireta. Então vocês vão ver durante o livro de Apocalipse, por exemplo, as testemunhas, o testemunho, morreram por causa do testemunho, Jesus é fiel testemunha, morreram por causa da palavra de Deus. Então, testemunho cristão e palavra de Deus andam juntos dentro do livro de Apocalipse e são centrais. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai abordar temas centrais. Ele vai introduzir temas que vai percorrer o livro de Apocalipse como um todo. Tá? Em outras palavras, a volta de Jesus e a pregação do Evangelho andam juntas. Os irmãos entenderam? Lembra que Jesus falou sobre isso? Que o Evangelho será pregado, né, em todas as etnias, todas as nações, etnias. Então virá o fim, por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. Versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso significa que o motivo por que nós devemos estudar Apocalipse não é para matar nossa curiosidade. Tá? Nós devemos ler e estudar Apocalipse não é por curiosidade, é para a transformação do nosso caráter, para sermos mais parecidos com Cristo. Porque qual é o objetivo de ler essas palavras? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam. O objetivo de estudar Apocalipse é guardar. É observar as coisas que estão escritas nelas, nas profecias. Tá? Então, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que ouve, aquele que lê, que ouve e que guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Tranquilo até o versículo 3? Está tranquilo, né? Capítulo 1 é muito tranquilo. Vamos lá. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. A partir da quarta-feira que vem, nós iremos estudar essas igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mas será que então o Apocalipse foi dirigido apenas a essas 7 igrejas? Não. Como sabemos disso? Porque a palavra 7 em Apocalipse significa completo. Lembre-se disso, porque nós iremos estudar muito esse número 7. Vai repetir várias vezes o número 7 em Apocalipse. 7 Espíritos de Deus, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 anjos, 7 diademas e por aí vai. Então, o número 7 significa o quê? Completo. Muito provavelmente, porque isso foi extraído da teologia do Antigo Testamento. Em quantos dias Deus criou o mundo? 7 ou 6? Vou deixar vocês discutirem para chegar a uma conclusão. Deus trabalhou no 7º dia? Não vim para trazer paz, mas confusão. Manuel, em quantos dias Deus criou? Está pensando aí? Gênesis diz que no 7º dia Deus terminou a sua obra. E depois descansou. 7 dias da criação. No 7º ele terminou. Então, Deus criou o mundo em 7 dias. E tudo que ele fez, todas as vezes que ele terminava um dia, o que ele dizia? É bom. Muito. E no 7º dia, é muito bom. Muito bom. Tá? Então, o número 7 significa algo bom, muito bom, completo. Algo fechado, completo. Tá? Então, lembre-se disso.
Outros números também indicam completude. O número 3, o número 10, o número 10, 3. Eu não diria que teria a mesma implicação do 7 e do 10, não. Tá? O 12 na Bíblia tende mais a apontar para a liderança completa, específica, liderança. Né? Liderança dos patriarcas, liderança dos apóstolos. Indica também um número fechado, mas a ênfase de algo completo, fechado e perfeito é no 7. Tá bom? Então, o livro de Apocalipse foi dirigido não apenas a essas igrejas, mas a todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Tá? Para nós e para todas as igrejas. Por isso que Deus escolheu 7, porque não existiam apenas essas igrejas na Ásia. Existiam outras igrejas. Só que Deus escolheu 7, justamente para indicar que não seria só para elas. Então, quando nós lemos a carta a Éfeso, nós temos que entender que são palavras que se aplicam àquela igreja e à nossa vida também. Tá? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essa Ásia aqui, a Ásia Menor, é a atual Turquia. Tá? É a região da atual Turquia. Bom, então ele diz o seguinte, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é. Por que vocês acham que a Bíblia no Novo Testamento, nas cartas, sempre começa, ou geralmente começa com graça e paz? Se fosse a saudação, poderia começar com bom dia, não é não? Boa noite, bom dia. Olá, meus queridos irmãos da igreja de Éfeso. É mais que uma saudação, é mais. Tem a ver também, mas é uma saudação com um tom de oração, tá? De oração, de desejo perante Deus. Que a igreja cresça na graça, que a igreja usufrua da paz, tá? O que é graça, gente? O que é graça? É um favor. É um favor. Tá? Então, ele fala graça e paz. A paz vem depois da graça. Por quê? Porque a gente só obtém a paz pela graça. Graça e paz. Inclusive, quando nós falarmos isso uns para os outros, graça e paz, irmãos. Nós presbiterianos não temos muito esse costume, né? Mas é bom dia, né? Bom dia, boa noite. Graça e paz. Se você for falar graça e paz, fale de coração. Você está desejando que a pessoa cresça na graça e na paz. Tá? E aí tem a ver também com a questão da perseguição, no sentido de que é uma igreja que estava carente de paz no seu convívio por causa da perseguição. Então, o autor, ele saúda a igreja dizendo graça, o favor de Deus e a paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, se percebe que o livro de Apocalipse o tempo todo está exaltando a pessoa de Cristo. Porque a ênfase é na volta de Cristo. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Quando os soldados chegaram para prender Jesus, eles perguntaram quem era Jesus naquele grupo, quem era o Cristo. O que ele falou? Eu sou. O que aconteceu com os soldados? O que aconteceu? Caíram com o rosto em terra. Antes de Abraão existir, eu sou. Não é eu era, eu sou. Tá? Quando Moisés disse, mas Senhor, quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu devo falar? O que Deus falou para ele? O eu sou te enviou. Tá? Então quem é aquele eu sou que estava falando com Moisés? A gente fica com a impressão, lendo o Antigo e o Novo Testamento assim, de uma forma panorâmica, que parece que Jesus surgiu no Novo Testamento, não é? As pessoas não têm essa impressão? Jesus surgiu no Novo Testamento. Quem estava falando com Moisés? É Jesus. Mas não era o Pai? Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus estava junto. Eu sou.
da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quantos espíritos Deus tem, gente? Quantos? Se você achava que era apenas um, você está enganado. Não, você não está enganado, você está certo. É apenas um Espírito de Deus. Mas por que o texto está falando de 7? Porque é perfeito, é completo e é um Espírito que está em todos os lugares. Tá? 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono, ou do trono do Cordeiro. Tá? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, lembra que eu falei sobre essa questão do testemunho. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Oi. Não, o Apocalipse não fala disso não. Ah, sim, mas Apocalipse não fala disso em Apocalipse. Você está falando de que Jesus fala quando se expulsa um demônio e tal. Não necessariamente vai vir 7. Jesus usou essa linguagem do Antigo Testamento do número 7, tá? Para dizer o seguinte, vai vir muitos demônios. Tá? Mas não é em Apocalipse que fala. Você quer saber se tem alguma relação? É no sentido do número 7, sim. Né? Mas não é 7 demônios perfeitos, não. O número é perfeito, é completo, tá? O número é perfeito. Inclusive o número 10, que significa completo também, às vezes é usado para o anticristo, tá? Muito bem. Vocês já ouviram falar sobre os ofícios de Cristo? Já ouviram falar? Vocês lembram quais são os ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. Tá? Muito bem. Esses ofícios de Cristo se encontram aqui no versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que o profeta faz? Ele testemunha. E ele tem que ser uma testemunha fiel da parte de Deus. Porque ele testemunha acerca da palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus. Primogênito dos mortos. Hebreus fala que ele, como sumo sacerdote, ofereceu a quem? A si mesmo. Tá? E soberano dos reis da terra. Então você consegue enxergar aqui os 3 principais ofícios de Cristo. Os 3 ofícios de Cristo. Profeta, sacerdote e rei. Muito bem, ele continua. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos libertou por causa do seu amor. Tá? Meus queridos irmãos, em que sentido a Bíblia fala que Deus nos libertou dos nossos pecados se nós ainda pecamos todos os dias? Como? Judicialmente? Quem dá mais? Deus nos libertou dos nossos pecados? Você já está liberto dos seus pecados? Não, mas sim ou não? Tá ou não tá? Ellen, Jesus já te libertou? Já? Marcos, Jesus te libertou? Se é malicioso ou não, né, Marcos? O pecado, ele causa 2 coisas em nossas vidas. 2 prejuízos o pecado causa em nossas vidas. Condenação eterna e mancha no nosso caráter. Vocês entenderam? Essas 2 coisas. Então, ele deforma o nosso caráter e traz a condenação eterna. Quando a Bíblia fala que Jesus nos libertou dos nossos pecados, significa que da condenação ele já nos libertou de uma vez por todas, e do nosso caráter ele está nos libertando
aos poucos. Ok? Pouco a pouco, ele está nos libertando. Agora, quando a Bíblia usa o verbo no passado, como se algo já tivesse acontecido, é porque, para Deus, a obra já foi completa, é questão de tempo, a libertação final de nossos pecados. Tá? Então, ele nos libertou da condenação e está nos libertando da corrupção. Ok? Jesus nos libertou da condenação e está nos libertando pouco a pouco da condenação ou da corrupção do pecado. Versículo 6. E nos constituiu reino. Essa palavrinha aqui é muito importante no livro de Apocalipse. Nós somos reino para Deus? Somos um reino? Fazemos parte de um reino? Então nós reinamos com Cristo? Sim. Ou vocês têm dúvidas? Você já reina com Cristo? Ou você não reina ainda? Porque ele está dizendo que ele já não constituiu o reino. Então nós já estamos reinando com Cristo. Apocalipse 20 diz que o milênio será quando? Quando será o milênio? Quando a igreja reinar com Cristo. E reinará com eles por 1000 anos. Se nós já somos um reino, então nós já reinamos com Cristo. Então nós já estamos vivendo o milênio. Se nós não estamos vivendo o milênio, então nós não estamos reinando ainda. Que reino é esse que não reina? Ok? Nos constituiu reino, sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Quando ele quer dizer sacerdote, significa que nós podemos ter acesso à presença de Deus quando e onde quisermos. Fazem, só que na Bíblia, quando a Bíblia fala de reino com respeito aos crentes, é no sentido de reinar mesmo, não é no sentido de simplesmente estarem submissos. Eu vou usar um exemplo bem, assim, um pouco mais pesado. O diabo obedece a Deus quando Deus dá ordem? Os demônios obedecem à voz de Jesus? Eles reinam com Cristo? Não. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe o reino de Cristo sobre a igreja, tá? Que é um reino que tem a ver com o relacionamento entre os súditos e o rei. E existe o reino de Deus como soberano sobre toda a terra e sobre toda a criação. E esse reinado soberano, todos têm que se submeter, inclusive Satanás. Agora, essa sujeição, esse relacionamento de submissão de Satanás não significa que ele reina com Cristo. Isso só acontece com a igreja. É o príncipe desse mundo, não do reino de Deus. Desse mundo, não do reino de Deus. Veja, tem uma palavrinha que vai resolver o problema: adjetivo. Não é simplesmente estar vivendo no período do milênio. Porque o diabo também, ele existe no período do milênio. Não significa que ele faz parte do reino. Mas aqui no versículo 6, ele usa uma qualidade nossa. Não é simplesmente que nós participamos do reino. Nós somos o reino. Isso é fortalecido por Paulo em Romanos, que nós já somos mais que vencedores. Nós não iremos reinar e vencer com Cristo. Nós já somos mais que vencedores. E aí você, mas isso aqui é um Apocalipse. Não, Pedro fala, desde a igreja primitiva, Pedro falou que ele já não constituiu reino e sacerdócio real. Tá? Quando existe isso, o texto é específico.
Por exemplo, o pecado, a Bíblia deixa claro que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Aí é específico, aí ficou claro. Já no questão do reino, não existe algum texto que diz que nós estamos sendo inclusos aos poucos, ou que vai haver um dia que nós seremos inclusos. Aí, não, mas ele já fala com uma qualidade, nós já somos. Não diz aqui, só que graças a Deus que não existe só esse livro separado. Como que a gente entende isso? À luz de toda a Bíblia, de outros textos. Agora, no caso do milênio, outros textos reforçam que nós já somos parte do reino. Não reforçam que nós estamos entrando no reino ou que um dia... é porque você não estava na aula passada. Você estava na aula passada? Não. Tá, vocês me autorizam a resumir para ele? Qual é o teu nome? Jonathan, filho de Davi, não, de Saul. Vocês me autorizam a explicar permita-me te chamar de John também. Vocês me autorizam? Então vamos lá. É porque é o seguinte, eu estou resumindo que nós já fazemos parte do reino mas é rápido, eu estou resumindo, mas o próprio livro de Apocalipse já deixa isso claro, porque é o seguinte. Por que algumas pessoas acham que Jesus vai vir antes ainda do milênio, não é? Pré-milênio. Porque no capítulo 19 fala da volta de Cristo e no capítulo 20 fala do milênio. Só que você não pode enxergar o livro de Apocalipse assim de forma cronológica, o que vem antes, o que vem depois. Porque senão Jesus não vai vir uma vez só. Vai vir quantas? 8 vezes. Porque antes do milênio, do capítulo 20, fala de 7 vezes aponta a volta de Cristo. Se você for olhar assim, o que vem antes do capítulo 20. Então Jesus vai voltar 7 vezes. Exatamente. Isso. Porque a principal tese pré-milenista é que Jesus vai voltar antes, porque o capítulo 19 fala sobre a volta de Cristo, e o capítulo 20, então, fala sobre o milênio. Né? Não, tem outras questões envolvidas, tem outras, mas um dos pontos eu digo. Uhum. Milênio é só o termo teológico que a gente usa para resumir. Uhum. Entendi. É porque... exatamente, mas a gente enxerga assim. A gente enxerga que o 1000 anos não é literal. Mas a gente entende que não é literal também, é simbólico. E ele traz uma informação. O número 7 não é, por exemplo, não existe 7 espíritos, literalmente, Espíritos Santos, literalmente. É um Espírito Santo apenas, o Espírito de Deus que é um só Deus. Mas o 7 significa que ele é perfeito e completo, entendeu? Os 7 olhos de Deus. Deus não tem 7 olhos. A gente não entende de forma literal. Pelo contrário, é simbólico. Entendeu? É assim que a gente entende. A gente entende assim mesmo. Apronta para algo completo. Perfeito no sentido de completo, fechado. Mas não literal. Então, 1000 anos a gente entende assim também. Que não é... Quando fala 1000 em Apocalipse, significa uma multidão, ou significa um número muito extenso. Mas não é mensurável de forma literal. Geograficamente são aquelas 7 igrejas, mas por que Deus usou o número 7? Para significar que não é literalmente apenas para essas 7 igrejas, mas para a igreja de Cristo de forma perfeita. Completa. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. 7 espíritos. Significa que não existe espírito? Existe o espírito. Mas não necessariamente 7 espíritos. 7 olhos. Significa que Deus, ele não enxerga? Ele enxerga. E quantos olhos Deus tem? 7? Não. Está dando ênfase ao fato de que Deus enxerga tudo. Entendeu? 7 igrejas. Essas igrejas aqui são simbólicas ou são reais? São reais. Assim como o Espírito de Deus é real, assim como a visão de Deus é real, ele enxerga. Só que a quantidade não se limita apenas a 7, nesse caso. As igrejas...
Não se limita apenas a essas. Porque lá no final de Apocalipse, ele vai dizer quem são essas igrejas. É a noiva, é a cidade santa. Entendeu? Por isso que eu vou te dar um exemplo. Então, são 7 espíritos, 7 olhos, 7 igrejas, 7 bem-aventuranças. No livro inteiro de Apocalipse aparece bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que suporta. São 7. Antes do capítulo 20, que fala do milênio, aparece a volta de Cristo, ou a referência à volta de Cristo 7 vezes. Só que cada vez que ele repete, acrescenta novos detalhes a essa volta de Cristo. É uma volta só que com novos detalhes. Né? Então é nesse sentido, é simbólico. Tá bom? John, me apertou sem me abraçar. Bom, vocês estão querendo que eu adiante bastante o assunto do capítulo 20, né? É porque eu toquei no assunto do capítulo 20. Mas abra o capítulo 20 então, vamos abrir o capítulo 20. Muito bem, capítulo 20. Alguém lê o versículo 1 até o 3. Versículo 5. Aliás, versículo 4. E o versículo 5, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ele não está falando de um período cronológico. Qual é o teu nome? Joel também? Joelson. Joel, em inglês som, né, filho? Filho do Joel. Essa palavra até não é cronológico. Ele está falando do completar. Tá? E não é no sentido cronológico, até porque os 1000 anos também não são cronológicos. Eu estou resumindo, tá? Porque depois a gente vai falar isso com mais detalhes, versículo por versículo do capítulo 20. Então, os restantes dos mortos não reviveram, que são os ímpios, né? Até que se completasse os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Ele tá tendo uma visão já completa do evento final, do todo. Tá? Então ele não está relatando necessariamente uma ordem, o que vem primeiro, o que vem segundo. Tá? Ele está visualizando o evento todo já fechado, não no sentido cronológico, porque senão vai ter várias complicações, inclusive os 1000 anos, se você for olhar de forma cronológica. Tá bom? Mas depois a gente vai explorar com mais detalhe o capítulo 20, porque senão a gente não vai terminar o capítulo 1, porque a gente ainda está no versículo 6. Tá bom? Sim. Mas é porque eu expliquei isso na aula passada, né? E expliquei, e os irmãos perguntaram, tiveram dúvidas. E se eu for explorar isso de novo, eu não vou sair do capítulo 1. Vocês entenderam? Vai haver um momento para a gente explorar só o capítulo 20, com detalhes, aí os irmãos vão poder fazer perguntas, me pressionar do jeito que for. Mas aqui a gente está pincelando apenas. Tá? Quando eu falo que o versículo 6 reforça que nós já somos um reino, reforça com base naquilo que eu já falei na aula passada. Vocês lembram? E aí eu falei todos os motivos por que nós estamos reinando com Cristo. Eu não posso me deter muito nisso agora. Tá bom? Mas os irmãos que tiverem dúvida específica sobre isso, capítulo 20, quiser tratar sobre isso, aí terminando a aula a gente fala sobre isso, que a gente tem que terminar o capítulo 1 primeiro. Tá bom? Vamos voltar? Ok, John? Joelson? Tá bom? Vamos voltar então aqui. Versículo 6.
e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí vem o primeiro relato da volta de Cristo, ele já adianta. Lembra que eu falei que em 7 vezes ele fala sobre a volta de Cristo, antes do capítulo 20. Então já vem o primeiro relato. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Quantos o traspassaram aqui são aqueles que mataram a Cristo, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Os irmãos devem lembrar que a igreja estava passando por uma grande tribulação, por uma grande perseguição. Então, de vez em quando, ele vai apontar na pessoa de Cristo aspectos de sofrimento da pessoa de Cristo, da pessoa e obra dele. Para mostrar que não é só a igreja que sofre, mas Cristo também sofreu antes mesmo da igreja. Então, quantos ultrapassaram significa até aqueles que mataram a Cristo vai ter que presenciar a sua volta vitoriosa. Tá? Isso serve de consolo para a igreja, especialmente a igreja da época. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Pode. Veja o problema. Qual é a primeira? É a que todo olho verá, segundo os pré-milenistas? A primeira volta? Ou vai ser a secreta? Não, daqui para frente. A primeira... Mas então você não é pré-milenista? Então me diz uma coisa, você acredita que Jesus vai vir no primeiro evento, só até as nuvens, e arrebatar a igreja? Certo, aí nós nos encontramos com ele até a nuvem, e ele volta ele arrebata a igreja e sobe. Tá. Aí ele vai voltar, aí vai ser uma volta secreta. Tá. A segunda volta é a volta que todo olho verá. Mas aqui, o primeiro relato da vinda de Jesus aqui foi o quê? Então, se for cronológico o Apocalipse, olha a complicação. Se Apocalipse for cronológico, ordem histórica, viu, Joelson? Se for histórica, então não vai começar com uma volta secreta, não. Se a gente olhar o Apocalipse, inclusive lá no capítulo 20, que eu não quis explorar agora, porque senão a gente ia demorar muito. Se você for olhar o Apocalipse de forma cronológica, vai ter complicações. Então, se formos olhar assim, então a primeira volta de Cristo, se é que existem duas, a primeira não seria a secreta. Seria a que todo olho verá. Porque é o primeiro relato. Então a gente não pode olhar o Apocalipse assim de forma cronológica e histórica, porque ele repete eventos. Tá? E ele repete eventos porque depois ele acrescenta novos detalhes. Por que Deus fez assim? Porque Deus ele é didático. Deus não derrama uma série de informações logo no começo que esgota tudo. Ele vai informando aos poucos, depois com novos detalhes. Tá? Então, percebeu, Joel, que seria complicado analisar Apocalipse cronologicamente a partir daqui? Porque a primeira volta de Cristo relatada em Apocalipse é a secreta ou é a visível? É visível. Então, se formos olhar assim, a primeira vez que Jesus voltar vai ser o que contradiz a teologia pré-milenista, porque a teologia pré-milenista diz que a primeira volta vai ser a secreta. Nós cremos assim, John, vou resumir para ti aqui. Vou tentar resumir o mais rápido possível, o mais breve possível. Nós cremos que, rapidinho, Rafa, é só resumir para o John entender a nossa posição. Jesus ele vai voltar uma vez só e pronto, já vai ser o fim. Nós não entendemos as voltas de Jesus. Tá? Quando a Bíblia fala em um lugar em uma volta e outro lugar fala de outra volta, é a mesma volta, só que com ângulos diferentes. Nós entendemos que Jesus vai vir só até as nuvens. A princípio. Vem até as nuvens e arrebata a igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro. Gente, não resisto, eu fico tentando responder as perguntas de vocês. Eu tenho que me esforçar para segurar o cronograma aqui, deixa eu correr aqui. Os mortos ressuscitam primeiro, depois os que estão vivos subirão. Nos encontraremos com Cristo nos ares, certo? Depois já vai vir o juízo final. Porque depois que nós nos encontrarmos com Ele nos ares, nós seremos transformados, Paulo diz.
Sendo transformados, estamos aptos para julgar o mundo, porque ele diz em 1 Coríntios 6 que nós julgaremos o mundo. Estando aptos para julgar o mundo, já será iniciado o julgamento final. Como? Aí nós desceremos, nós nos encontramos com ele nos ares. Depois nós desceremos com ele. Então, como são relatos diferentes do mesmo evento, parece que são duas voltas. Uma que ele vem só até as nuvens e outra que ele desce. Não. Nós desceremos com ele. E aonde a Bíblia fala isso em Apocalipse? Da cidade santa que desce do céu. Hebreus 13 fala que nós fomos arrolados à cidade celestial, à cidade santa, Jerusalém, que é a igreja dos primogênitos. Lembra do sermão de domingo? E quem é essa cidade santa, então? É a igreja. Ou será que no céu tem casas? Deixa eu perguntar uma coisa. Por que nós moramos em casas? Casa, apartamento. Para se proteger do quê? Chuva, criminosos. Vai ter criminosos no céu? Para que fazer fronteiras? Até aqui é minha casa, deixa eu visitar meu vizinho em Cristo. No outro bairro, abrir a porta, não vai ter isso, essa insegurança. A cidade santa tem um muro. Para nos proteger de quem? O diabo pode pular o muro? É simbólico. Quem é essa cidade santa então? É a igreja. Eu mesmo serei o seu Deus e habitarei no meio deles. Então eu estou só resumindo. Nós somos a cidade santa de Apocalipse 21 e 22, é a igreja, a nova Jerusalém. O templo de Deus, o templo do Espírito Santo somos nós. Edifício santo, a Bíblia não fala que nós somos um edifício? Nós somos um edifício. A Bíblia diz que a igreja é um edifício. Os construtores judeus rejeitaram. E quem é a principal pedra desse edifício? Jesus. Então, essa Jerusalém que vai descer, não fica pensando que você vai estar aqui na terra e de repente você vai ver um monte de prédio descendo do céu. Nós somos rua de ouro. Gente, que sentido econômico e financeiro vai fazer para a gente o ouro? No céu, no novo céu e nova terra, vai ter coisa muito mais preciosa do que ouro. Mas por que a Bíblia fala de ouro? Porque é aquilo que nós entendemos como precioso. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É outra coisa, é outro nível. Então, nós nos encontraremos com ele nos ares e desceremos. Essa visão da igreja descendo, o Apocalipse fala que é a noiva descendo. A Bíblia não diz que a noiva está esperando uma cidade. A Bíblia diz que a noiva vai descer. E a noiva é a igreja. E aí, descendo, viu, John? A igreja desce com Cristo e inicia o julgamento final. Passando o processo do julgamento, lança-se os ímpios no inferno e Deus transforma essa terra numa nova terra. E aí, cumpre-se a palavra que haverá novos céus e nova terra. Por que novos céus? Deus vai criar uma lua nova porque céus, os céus, nós entendemos ali, são as miríades de anjos que vai vir com Jesus. Porque não pense que Deus vai vir, morar com a igreja e vai ter dois departamentos. O inferior é onde a igreja está. O superior é onde moram os anjos. Não. Nós habitaremos com os anjos. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar com miríades de anjos. Para quê? Porque já é o julgamento final e vai ser uma nova era. Nós convivendo com anjos. Por isso que Apocalipse dá tanta ênfase a anjos. Porque já aponta para um novo período, um novo tempo. Eu só resumi. Mas detalhes maiores, conversaremos face a face depois. Porque eu tenho que terminar o capítulo 1. Tá bom? É só para resumir, para você entender como a gente crê. Muito bem. Onde eu estava, gente? Não se assustem. Estudar Apocalipse dá nisso. Apocalipse fosse tão fácil, não existia tantas divisões teológicas, né? Mas é como eu falei uma vez para vocês, a maior dificuldade do Apocalipse é nós não conhecermos o quê? Exatamente. Conhecer o Antigo Testamento. Porque a igreja daquela época conhecia o Antigo Testamento.
Então, John e todos os demais, quando a igreja, as 7 igrejas receberam esse livro, eles não ficaram com divisões, assim, com dificuldades. Você é o quê? Pré, você é pós, você é A. Eles leram e entenderam com muito mais facilidade que nós. Por quê? Porque eles dominavam a Bíblia da época, que é o Antigo Testamento. E o Apocalipse, a maior parte é baseada em figuras do Antigo Testamento. Candelabro, Cidade Santa. Lembra que eu falei por que o Apocalipse não fala claramente de detalhes da igreja, apóstolos? Vocês lembram por quê? Porque estavam perseguindo a igreja e os apóstolos. Então fala mais de tribos, fala mais de Israel, tá? Porque os romanos entendiam que o cristianismo era apenas uma seita judaica. Possivelmente eles encarariam o Apocalipse como um livro de mitologia judaica, apocalíptica, como existia Apocalipse de Enoque e tantos outros. Então João ele tinha que ter esse cuidado, e direcionado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou dessa forma, em revelar através de figuras que servem para nós como códigos, não mistérios, mas códigos, no Antigo Testamento. Então por isso que ele fala, e todas as tribos, versículo 7, e esse que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente, amém. Por que todas as tribos da terra? Porque a igreja será perseguida por quem? Por todas as nações, por todas as tribos da terra. Lembra que Jesus falou que nós seremos perseguidos de todas as nações. Rafa, eu te dei a oportunidade? Não, né? Não, pode falar, John, ou Rafa. Pode seguir? Segue o jogo. Muito bem. Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega. Alguém sabe o que é alfa e ômega, gente? Primeira e última letra do hebraico. Do grego. Porque ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tá? Diz o Senhor Deus, aquele que é, ele repete de novo, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Apontando para a soberania de Deus. Versículo 9. Já vamos iniciar esse versículo 9, mas nós não vamos explorar ele com detalhes hoje. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Lembra que eu falei que repete muito isso? Palavra e testemunho. Agora, ele vai ter uma visão de Jesus glorificado. E aqui eu quero apontar 2 coisas para vocês. Em primeiro lugar, nós podemos imaginar Jesus, pensar em Jesus como pessoa, como o físico de Jesus, a aparência de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. O espírito não tem forma. Eu vou mais longe. Nós, com base nisso, podemos ter nas escolas dominical, na revista das crianças, a imagem de Jesus? Vamos por parte. Podemos desenhar o Deus Pai na revista da escola dominical? Primeiro que é impossível. E o Espírito Santo? E Jesus? Por quê? Porque ele se tornou homem e Deus sabe que é impossível você ler os evangelhos e não imaginar como ele era. É automático. Porque Jesus, nós temos um parâmetro da pessoa do Filho. Porque ele se tornou homem, se tornou carne. Tá? Então, você não vê a Bíblia relatando partes da face de como é a pessoa do Deus Pai e do Deus Espírito. Como são seus olhos, como são seus cabelos. Mas de Jesus ele relata. Tá? É claro que aqui é uma visão do Cristo glorificado e com nuances simbólicas que apontam para o cuidado dele com a igreja. Aí vai ser a segunda parte do que eu vou falar. Essa visão do Cristo glorificado, gente, é uma forma introdutória de mostrar o cuidado de Deus com a igreja. Porque as 7 igrejas, lembra das 7 igrejas? Cada uma dessas características de Jesus aqui no capítulo 1 é apresentada lá nas 7 igrejas. Por exemplo, vai lá para o capítulo 2. Alguém lê o versículo 1.
Muito bem. Versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Alguém lê? Versículo 16. Percebeu que na introdução à igreja ele já tinha relatado algo a respeito de Jesus? Veja o capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler agora. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Capítulo 2, versículo de número 12. Alguém lê o versículo 12? Capítulo 1, versículo 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Já terminamos essa igreja? Não. Estou pulando uma página aqui. Capítulo 3, versículo 18. Alguém lê? Dois 18. Capítulo 1, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Capítulo 3, versículo 1. Aí vocês lembram que a gente leu os 7 Espíritos de Deus no comecinho, lembra? Capítulo 1, versículo 4. Muito bem, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui é o que, gente? Vocês lembram? É o Hades. Significa sepultura. Vocês entenderam? Faltou alguma igreja? Qual? Alguém leu o versículo 14? Capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Perceberam? Primeiro ele tem do versículo 9 em diante, que eu não vou ler versículo por versículo hoje, agora do versículo 9, porque não dá mais tempo. Mas no versículo 9 ele tem uma visão do Cristo glorificado. Olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido. Essa visão de Cristo glorificado não é à toa. Aponta para o cuidado de Deus com a igreja. Cada uma dessas características que João viu. E quando ele começa a falar com as igrejas, escrever as igrejas, introduz com um desses aspectos que foi revelado. Ficou claro? Tá? Mostra o cuidado de Deus com a igreja. Na próxima aula, nós iremos entender o que significa olhos como chama de fogo. Será que Jesus tem chama de fogo nos olhos? Os pés como bronze polido. Nós iremos entender o que significa cada uma dessas coisas. Tá bom? Dúvida? Estou perguntando por educação, porque não dá mais tempo de responder. Tá bom? Mas no finalzinho, vou ficar ali na porta, se os irmãos tiverem dúvidas específicas, aí pode me pegar para Cristo. Tá bom? O John, o Joel, me perdoem porque não quis cutucar muito Apocalipse 20 por causa do tempo. Tá? Mas foram boas perguntas de vocês, tá bom?